Polinômios das equações polinomiais. Polinômios. Nós já estudamos várias situações que podiam ser representadas por funções polinomiais. Vamos pegar um exemplo da física. Digamos que eu tenho uma determinada função, que eu estou falando que ela é d de t, onde d representa uma distância percorrida e o t depende do tempo que eu estou movimentando um corpo em queda livre. Aí ele é dado pela seguinte fórmula: k vezes t ao quadrado. Onde a variável é t, repare que eu tenho um expoente aqui no t. Isso aqui é chamado de função polinomial, ok? Esse k é uma constante, que isso vai depender do corpo que está caindo em queda livre. No exemplo de um gráfico desse corpo caindo em queda livre, seria este daqui. Ou seja, tem uma distância percorrida, que é o eixo dos y, e o eixo do x representa o tempo. Ou seja, no tempo zero ele não caiu nada, ele vai começar a andar e ele começa a formar aquele gráfico que a gente viu lá na matemática 2, que é uma função do segundo grau. Ok? Então, isso é uma função polinomial, mas nesse momento a gente não vai considerar como função, a gente vai chamar de polinômios. Então, a gente vai estudar as funções polinomiais mais detalhadamente, assim como aquelas de graus maiores que 2. Porque vocês podem ter reparado que a gente só estudou até x ao quadrado. X ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta, isso normalmente não foi estudado em nenhuma das disciplinas que vocês fizeram até o momento. Ok? Agora, vamos para a definição de polinômio. Então, eu vou ter números que eu vou chamar de A0, A1, A2 e vai até um AN. Ok? Pertencente a quem? Ao conjunto dos números complexos. Por isso que a gente estudou números complexos antes. E N é um número natural. E X ela vai ser também um número complexo, que a gente vai chamar de variável complexa. Então, denominamos função polinomial, ou simplesmente polinômio na variável x, uma função P, que sai do conjunto dos complexos e chega no conjunto dos complexos, definida por P de x vai ser igual a n x elevado a n, mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 x elevado a n menos 2 até 1 a 0. Esses A's, eles são muito importantes. O A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, até o AN, são denominados coeficientes. São os coeficientes da nossa função polinomial. E cada parcela, a nx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, até o A0 é chamado de termo. E o termo que não tem o x, que é aquele termo que é o A0, ele é chamado de termo independente. Então, o polinômio ele é dado como uma função dessa maneira, onde eu vou ter um número vezes x elevado a alguma coisa, mais um número vezes x elevado a alguma outra coisa, e vai indo. Os polinômios de um termo são chamados de monômio. Quando eu tenho somente um termozinho aqui, ó, quando eu tenho só isso e o resto é tudo igual a zero, a gente chama de monômio. Quando eu tenho dois termos, binômio, três termos, trinômio, e assim vai indo. Que aí, a partir de 4, vira polinômio. Mas tudo é polinômio. Tudo é polinômio, só que com 3 é trinômio, com 2 é binômio e com 1 é monômio. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de polinômios. Olha o primeiro exemplo. P de x igual a x à quinta, mais 2x ao cubo, menos 1/3 x quadrado, mais 3x menos 8. Aqui, repare que eu tenho até o x à quinta, então eu vou ter um A5. O A5 é um número que multiplica o x à quinta. Quando não tem número nenhum, a gente lembra que vale 1. Se fosse 0, não existia nenhum x à quinta. Então, quer dizer que o A5 vale 1. Aí nós vamos para o próximo, que é aqui, ó. Se eu tenho um x à quinta, eu não tenho um x à quarta aqui. Se eu não tenho um x à quarta, indica que o A4 vale 0. Agora eu vou para o 2x ao cubo. Então quer dizer que o A3 vale 2. Aqui, menos 1/3 x quadrado. Então o A2 vale menos 1/3. Repare que ele está aqui. Ó. E por último, e penúltimo,
Eu tenho aqui o A1, porque o expoente aqui, quando não tem nada, é 1, ó. O A1 vale 3, e o A0, que é o último termo, que é o termo independente, vale menos 8. Ok? Isso aqui é um polinômio, porque eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5 termos. Já no segundo exemplo, que é o mx, eu tenho 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 termos, então ele é um trinômio. O A2, como aqui é x quadrado, então o A2 vale 2. Aqui o A1 vale menos 5 e o A0 vale 1. E aqui eu tenho o n de x, um outro exemplo, que é igual a 9x à sexta. É um monômio, porque eu só tenho um termo. Então, se é um monômio, com A6 igual a 9, A5 eu não tenho nada, então A5 é igual a 4, que é igual a 3, que é igual a 2, que é igual a 1, que é igual a 0, que é igual a 0, que é igual a 0. Porque eu não tenho nenhum termo antes nenhum termo além do A6. Okay? Então, esses casos são casos de exemplos de polinômios. Agora, tem casos que podem induzir a gente a parecer um polinômio, mas não é um polinômio, que é o caso desses dois exemplos aqui. Nesse exemplo aqui, o f de x, ó, que ele fala não polinômios, ele tem um x elevado a menos 2. Então, como o expoente é negativo, ele não é um polinômio. Porque eu não posso ter um expoente negativo. Os expoentes são naturais. E a mesma coisa aqui. Eu tenho um expoente fracionário. 2/3 não é um número natural. Então, na variável, eu só posso ter expoente natural. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Então, quando isso acontece, ele é considerado de um polinômio. Certo? Ok. Sim. Beleza. Sim. Ninguém fez pergunta nenhuma, só 16 na sala. Observação. Quando todos os coeficientes de um polinômio são iguais a zero, ou seja, a n que é igual a n menos 1, que é igual a n menos 2, que é igual a 2, que é igual a 1, que é igual a 0, que é igual a 0. O polinômio é denominado identicamente nulo, ou simplesmente nulo. Indicamos o polinômio identicamente nulo por. Então, quando eu tenho um número zero e eu quero visualizar ele como polinômio, a gente escreve da seguinte maneira aqui, essa notação aqui, ó. P de x, eu faço as 3 barrinhas, que é uma barrinha a mais com o sinal do igual a zero. Isso está me dizendo que esse não é um número, é um polinômio que ele é identicamente nulo. Se eu deixo somente o igual, eu confundo como um número, tá bom? Ou como um valor numérico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora a gente tem que definir o grau de um polinômio. O que é o grau de um polinômio? Né? Quando a gente fala a função do segundo grau, função do terceiro grau, é isso que a gente está dizendo. Então, o grau de um polinômio não nulo, porque se ele for nulo, é zero, não tem graça. Como o maior expoente da variável, dentre todos os coeficientes não nulos. Então, a gente vai olhar para o polinômio e vai olhar qual é o maior expoente. Aquele é o grau. No caso aqui, ó, P de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais até a 1x mais a 0, com a n diferente de 0, temos o grau do polinômio é n. E qual que é a notação para isso? A gente fala que gr de p, com p entre parênteses, é igual a n. Onde p aqui, gente, representa o polinômio em si. Repare que no slide anterior a gente notou um polinômio com a letra P, com a letra M, com a letra N, então aqui mudaria também. Então, esse aí seria o maior grau. Vamos ver algum exemplo aqui. Olha só, eu tenho esse exemplo aqui, ó. 2x à sétima menos x à sexta, mais x quadrado, menos 5x mais 7. Qual que é o grau desse polinômio? É grau 7. Por quê? A variável, aqui me indica a variável é x, então eu vou olhar para o x. Qual que tem o maior expoente? É esse aqui, que é x à sétima. Então, ele é grau 7. E nós temos o que a gente chama de coeficiente dominante. O que é o coeficiente dominante? É um número que multiplica o maior grau. Então, nesse caso aqui, o coeficiente dominante é 2. Por quê? Porque ele está multiplicando o x a 7. Ele não quer dizer que é o maior número, tá?
Ele só está me dizendo que ele é um número que multiplica o maior grau. Aqui nós temos o m de x agora. Menos 2 quintos x a 11, mais x a 10, menos 6x a 9, menos 3x a 7, mais x. Qual que é o grau desse polinômio? Grau 11. E o coeficiente dominante? Menos 2 quintos. Não necessariamente o coeficiente dominante é o maior, como eu já disse, nem ele é positivo. Tá bom? O que é o valor numérico de um polinômio? Então, nós vamos definir isso daqui. Valor numérico de um polinômio. Eu tenho um polinômio p de x e eu tenho um número complexo, z. Ok? Então, o valor numérico de p de x para x igual a z, representado por p de z, é o número obtido substituindo-se x por z e realizando-se os cálculos indicados. Então, eu vou ter um polinômio lá qualquer. Eu vou ter um número complexo. Por que eu estou falando que é um número complexo? Ele pode ser real, porque todo número real é complexo, ou ele pode ser um número complexo, igual a gente já estava vendo aquela vez. Nas aulas anteriores, a gente viu como que é um número complexo, até fizemos a avaliação disso, eu posso colocar um número ali dentro e fazer as continhas. Então, aqui é extremamente importante o uso de uma ferramenta de calculadora, tá? Um ferramental. Como vocês estão usando o computador, vocês não precisam, você pode estar usando o celular, uma calculadora, ou o próprio computador, porque vocês vão ver que alguns casos vão dar umas contas bem chatas a ser feito, está na lista de exercício. Bom? Quando o valor numérico de um polinômio p de x é igual a zero, ou seja, para x igual a z, temos p de z igual a zero, dizemos que z é a raiz do polinômio. Vamos ver um exemplo aqui. Calculando o valor numérico dos polinômios, eu tenho p de x igual a 2x à quinta, mais x à quarta, menos 2x, menos x. Para alguns valores de x temos. Primeira coisa, antes de calcular aquilo ali, qual que é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio é indicado por esse termo aqui, que é 5, porque eu tenho x à quinta, é o maior x que eu tenho aqui. E o coeficiente dominante é o 2, porque o 2 multiplica o x aqui. Então, agora, o que ele quer saber? Ele quer calcular o valor numérico, ok? O valor numérico desse polinômio aqui, tá? Para x igual a menos 2. O que eu faço? No lugar do x, a gente vai trocar tudo por menos 2. Então, o p de menos 2 ele é igual. Esse 2 aqui está multiplicando aqui, e multiplica o x à quinta. Como o x vale menos 2, coloca entre parênteses, é extremamente importante, colocar número negativo nesse parênteses, menos 2 elevado a 5, mais menos 2 elevado a 4, menos 2, que é esse menos 2 aqui, ó, ele está aqui, ó, vezes x quadrado. Como o x vale menos 2, então menos 2 ao quadrado, e menos x, então menos 2. Agora, o que a gente faz inicialmente? Inicialmente, calcula as potências. Aqui, ele fez um pouco direto, tá? Mas vamos tentar fazer um pouquinho devagar aqui. Aqui eu repito esse 2 e calculo o menos 2 elevado a 5. Menos 2 elevado a 5, como o expoente é ímpar, conserva o sinal, ou seja, daria menos 32. Mais expoente par, esse número vai ficar positivo. 2 elevado a 4, 16. Menos 2, eu vou repetir esse menos 2. 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo. E menos com menos vai dar mais 2. Quando eu pego 2 vezes menos 32, vai me dar o meu menos 64. Mais 16 está ali. Menos 2 vezes 4 vai me dar menos 8. Mais 2. Somando isso aqui, menos 64, mais 16, menos 8, mais 2, dá menos 54. Ou seja, este polinômio aqui, quando eu substituo o x igual a menos 2, ele me dá um valor numérico de menos 54. E a gente já conclui daqui que o menos 2 não é raiz do menos 54. Desculpa, não é raiz do polinômio. Por quê? Para ser raiz tem que ser igual a zero, deu menos 54. Agora eu vou fazer para x igual a 3. Então, P de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 5,
mais 3 elevado a 4, menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 3. Olha só esses números aqui, por isso que eu estou falando para vocês que é importante a gente usar uma calculadora. Porque calcular o 3 a quinta na mão vai dar muito trabalho. Ele já calculou 3 a quinta e multiplicou por 2, que deu 486. Aqui vai dar mais 81. Aqui, como é negativo, vai dar menos 18 e aqui menos 3, dando 546. E outra vez a gente tira a conclusão de que o 3 também não é raiz deste polinômio aqui. Tá? Vamos fazer mais dois testes. Para x igual a menos meio. Aí você vai, professor, vai aparecer fração? Vai aparecer fração, vai aparecer até número complexo para fazer a conta. Tá? Então, 2 vezes menos meio à quinta, mais menos meio à quarta, menos 2 vezes menos meio ao quadrado, menos meio. Isso aqui, ó. Como que eu calculo essa potência aqui? É a potência do número que está em cima, dividido pelo número que está embaixo. Quando você fizer isso, vai ficar 1 elevado a 5 é 1, e 2 elevado a 5 é 32. Quando eu multiplico por esse 2 aqui, a gente simplifica, vai dar menos 1 sobre 16. Aqui, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Meio a quarta dá 1 sobre 16. Aqui vai ficar positivo também. Aqui vai dar 1 quarto vezes 2 volta no meio. Tá? E aqui menos com menos vai me dar mais meio. Somando isso aqui, menos 1 com 16, mais 1 sobre 16. Menos meio e mais meio, dá zero. Olha só que coisa interessante. Então, quer dizer que o meio é raiz daquele polinômio. Para x igual a 1, no lugar do x eu vou trocar por 1. Vai ficar 2 vezes 1 à quinta, mais 1 à quarta, menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1 igual a 2, mais 1, menos 2, menos 1 igual a zero. Então, nós temos aqui que o meio e o 1 são raízes do polinômio. Então, como P de menos 1 é igual a zero e P de 1 é igual a zero, temos que menos meio e 1 são raízes do polinômio. 2x à quinta mais x à quarta menos 2x quadrado menos 5. Olha só que coisa interessante nós podemos ter aqui. Quando a gente for trabalhar, aprofundar no caso de raízes, vocês têm que ter a ideia da seguinte situação. O que é uma raiz? Se você olhar para o gráfico, uma raiz é quando corta o eixo x. Quando eu faço aquele desenho do gráfico, vamos imaginar que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo y, o eixo x. Deixa eu mudar de cor agora. Um verdinho. Digamos, lembra lá que a função do segundo grau, uma parábola, o gráfico dela podia acontecer isso? Ou seja, isso aqui está me dizendo o quê? Que isso aqui é uma raiz, isso aqui é outra raiz. O que quer dizer um x quadrado ter duas raízes? Quer dizer que ele vai ter no máximo duas raízes. Porque nós vimos também que quando a gente está trabalhando com números reais, às vezes ele não tem solução, né? O gráfico ele dá totalmente para cima ou totalmente para baixo. Ele não toca o eixo x. Aí quer dizer que ele tem raiz complexa. Então, se você analisar aqui, ó, 2x à quinta vai ter 5 raízes. Essas raízes podem ser reais ou podem ser complexas, tá? Então, isso que indica o número de raízes. Agora, depois, futuramente, a gente vai começar a trabalhar em como caçar essas raízes, como encontrar essas raízes. Por enquanto, a gente tem que ter a ideia de fazer os testes das raízes. Dizemos que dois polinômios, p de x e q de x, são polinômios idênticos, se e somente se todos os coeficientes p de x são iguais aos respectivos coeficientes de q de x. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenho um polinômio p de x, que ele é alguma coisa x à quinta, o q de x também tem que ser x à quinta, tá? E todos aqueles coeficientes que multiplicam as variáveis com o expoente têm que ser iguais. E dois polinômios p de x e q de x são idênticos, a gente indica como? Que p de x é idêntico a q de x. Eles não são iguais, são idênticos. Eu quero que vocês tenham isso em mente, que uma coisa ser igual, outra coisa ser idêntico, tá? O que quer dizer ser igual? Ser igual quer dizer que representa a mesma coisa. Ser idêntico não representa a mesma coisa, mas que vai ter os mesmos resultados, tá? E quando eu quero dizer que eles não são idênticos, a gente indica assim.
faz o corte, a negativa do símbolo de ser idêntico. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou ter esse polinômio aqui, p de x, que ele é menos x à quinta, mais 1/4 x à quarta, menos 5x ao cubo, mais 3x quadrado, mais x menos 4. Eu vou ter um q de x, que ele é igual a x à quinta, mais bx à quarta, mais cx ao cubo, mais dx quadrado, mais ex mais f. Eu quero saber quais são os valores de a, b, c, d, e e f, para que p de x seja idêntico a q de x. Então, você vai olhar aqui. Qual que é o A5 no p de x? Não é menos 1? Então, o A aqui tem que ser igual a menos 1. Quem que é o A quarto? Não é 1/4? Então, o B tem que ser igual a 1/4. E assim vai indo até terminar. Então, um polinômio vai ser idêntico ao outro quando os coeficientes forem totalmente iguais. Então, agora eu vou fazer 3 atividades resolvidas antes de vocês terem conhecimento, vamos assim dizer, para os exercícios que eu coloquei lá. Olha só, para quais valores de A e B, o polinômio p de x, que é igual a ax ao quadrado, menos 9x à quarta, mais 2b menos 1, x quadrado é identicamente nulo. Para ele ser identicamente nulo, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter que todos os coeficientes sejam igual a zero. Aqui eu tenho 2 coeficientes. Eu tenho esse coeficiente aqui, que é o a quadrado menos 9, e tem um outro coeficiente, que é 2b menos 1. Então, para isso, nós temos que ter o a ao quadrado menos 9 igual a zero. Uma equação do segundo grau incompleta. Como que eu resolvo ela? Passo 9 para lá. Então, a ao quadrado fica igual a 9. Agora, se está ao quadrado de um lado, passa por mais ou menos a raiz do outro. Ou seja, a igual a mais ou menos a raiz de 9. Como 9, a gente sabe a raiz dele, que é 3. Então, a igual a mais ou menos 3. Ou seja, a igual a 3 ou a igual a menos 3. Só que só isso não garante que ele seja identicamente nulo. A gente tem que olhar a segunda parte dele, que é o 2b mais 1. Equação do primeiro grau. Isolo b. Então, 2b, passo mais 1 para lá, fica 2b igual a menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, b igual a menos meio. Então, olha só. Para que ele seja identicamente nulo, a gente tem o quê? A gente tem que ter o a igual a 3, ou o a igual a menos 3, e o b igual a menos meio. Se você falar para mim que o a igual a 3 já é suficiente, é mentira. Porque se o a for igual a 3, a gente vai ter valor lá para o b, e ele não fica igual a zero. Então, você tem que usar o a igual a 3 e o b igual a menos meio, ou você usa o a igual a menos 3 e o b igual a menos meio. Aí ele vai me dar um polinômio igual a zero. Entenderam? Vamos ver um exercício um pouquinho mais interessante. Esse aqui é um exercício de vestibular. Seja os polinômios p de x igual a mais b, x à quarta, menos 5. E q de x, que é menos 2x à quarta, mais a mais c, x quadrado, mais b mais c. Em que a, b e c são números reais. Suponha que p de x e q de x sejam iguais para todos os x perto de 5 reais. Então, calcule a mais b mais c. Então, eu quero saber, ó, ele não me diz quanto que vale isso, só que daqui a gente consegue criar algumas relações. Primeira relação que a gente consegue. Se eles são iguais, se esses polinômios são iguais, o que nós temos aqui? Temos que o coeficiente do p de x tem que ser igual ao coeficiente do q de x. Então, o a mais b tem que ser igual a menos 2. Por outro lado, o a mais c tem que ser igual a quem? A um x quadrado lá do p de x. Eu não tenho x quadrado, então vale zero. E aqui é o termo independente, ou seja, não tem expoente nenhum. Então, b mais c tem que ser igual a menos 5. Disso, então nós temos lá que a mais b igual a menos 2, a mais c igual a 0 e b mais c igual a menos 5. Eu estou chamando essa aqui de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Eu estou interessado em saber quanto que vale a mais b mais c. O que eu vou fazer? Eu vou somar
Ó, adicionando 1, 2 e 3 membro a membro, o que nós temos? Ó, quem que é o 1? Vamos relembrar aqui, ó. O 1 é A mais B. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso 1. Quem que é o 2? A mais C. Tá aqui o 2, ó. Quem que é o 3? Isso aqui. O A mais B a gente sabe que é menos 2. Então tá aqui menos 2. O A mais C a gente sabe que é 0. Tá aqui. E o B mais C igual a menos 5. Tá aqui. Ok? Então agora eu vou somar isso aqui. Eu vou somar o que der para somar. A com A, B com B e C com C. Quando eu faço isso, eu tenho A mais A dá 2A. B mais B dá 2B. E C mais C, 2C. Menos 2 mais 5, mais 0, menos 5 vai me dar menos 7. Repare que aqui eu tenho 2 que multiplica A mais B mais C. A gente pode colocar o 2 em evidência. Como que a gente faz isso? Colocando 2 em evidência, sobra A mais B mais C igual a menos 7. Isso aqui não é o que eu estou procurando? Então, 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, A mais B mais C é igual a menos 7 sobre 2, que é a resposta. Ou seja, olhando o slide anterior, seria o item B. Então, a solução para esse exercício é o B. E nesse caso, foi simples resolver. Às vezes eu tenho que resolver um sistema. Às vezes eu tenho que resolver um sistema e esse sistema pode dar um pouquinho de trabalho. Aí vocês têm que voltar lá em matemática 4, como resolver um sistema de equações lineares. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Verifique quais dos valores abaixo a seguir são raízes do polinômio. Então, aqui é fazer conta, gente. Eu tenho que P de x igual a x à quarta, mais 2x ao cubo, menos 3x quadrado, menos 4x mais 1. Então, no lugar do x, eu vou trocar por menos 2 e vou fazer a continha. É isso que nós vamos fazer inicialmente. P de menos 2 é menos 2 à quarta, que é 2 vezes menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, vezes menos 4 vezes menos 2 mais 4. Isso é o polinômio lá. Aqui, menos 2 à quarta me dá 16. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 vezes 2, mais menos 16. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, mais 4. Se a gente soma isso daqui tudo, vai me dar 0. Então, o que a gente pode dizer aqui logo de cara? Que menos 2, como P de menos 2 é igual a 0, então menos 2 é raiz de P de x. Okay? Para B, fazer a mesma ideia, o mesmo cálculo. Só que agora, no lugar do x, a gente troca por menos 1. Menos 1 à quarta, mais 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 mais 4. Ok? Menos 1 à quarta é 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 4 vezes menos 1 dá 4, mais 4. Ou seja, 1 menos 2, menos 3, mais 4, mais 4, resulta em 4 positivo. Como o P de menos 1 é diferente de 0, então, menos 1 não é raiz de P de x. E agora, para C, a gente faz o mesmo cálculo. Só que no lugar do 1. Mesma conta, a gente chegou que dá 0. Então, como P de 1 é igual a 0, então 1 é raiz de P de x. Ok? Isso é a parte inicial de polinômios. O que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos que os polinômios, a gente viu o grau, a gente viu como identificar se é um polinômio ou se não é um polinômio, identificar se um valor numérico vai ser raiz do